Doutor Eduardo, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Gente, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos, né? Nessa quarta-feira à noite, em mais uma aula do nosso programa de educação permanente. Queria agradecer mais ainda ao professor Dr. Eduardo Pereira Guimarães, que aceitou o nosso convite tão gentilmente, né? Para a gente fazer essa aula. E queria lembrar a todos, né, gente, para colocarem os nomes completos aqui no chat. Acredito que a maioria já deixou aqui, mas é por meio do nome completo aí no chat que a gente vai conseguir fazer a emissão do certificado, que vocês podem pegar amanhã no nosso site, né, no cromg.org.br/PEP. E queria agradecer a todos, pedir para todo mundo deixarem as câmeras desligadas, os microfones. Infelizmente, a internet no Brasil não é boa ainda, não é suficiente para todo mundo. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que ao final da aula a gente vai fazer essa intermediação aí com o doutor Eduardo. Antes de começar, só queria ler aqui o currículo do doutor Eduardo. Dr. Eduardo é graduado em odontologia pela UFVJM de Diamantina, é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela UFMG, é mestre em ciências odontológicas pela Unifal, é servidor municipal de Varginha no Hospital Bom Pastor e Centro de Especialidades Odontológicas, e também é professor de graduação em odontologia na Unifenas, em Varginha. Professor, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. E, por favor, fique à vontade. Flávia, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu depois vou até acompanhar ali pelo chat todos que estão presentes. Já vi ali alguns professores, colegas da Unifenas, alguns amigos antigos de Belo Horizonte, muitos alunos da graduação. Então, quero agradecer a presença e o apoio de todos numa quarta-feira. E o outro ponto importante é de agradecimento por intermédio de você, né, Flávia, sobre essa educação continuada do CRO. Eu estou achando essa maneira muito interessante hoje em dia, porque antes a gente tinha cursos presenciais de uma forma dificultada, né? Talvez um tema interessante que a gente via só em Belo Horizonte, ou que cada regional conseguia trazer para a sua região, e eu acredito que essa forma online agora veio para facilitar esse acesso e veio para ficar nesse sentido, né? Então, o CRO, com essa atitude, tem muito para fazer crescer essa educação continuada. Acho que vai ser proveitoso para todo mundo. É o que a gente espera, né? Com certeza, doutor. Democratizou mesmo e agora mais pessoas estão tendo acesso. Isso. E aí agradeço você pelo convite, pela consideração, e vamos lá, né? Vamos ver o que eu posso expor em relação ao tema, o que eu posso conversar com todos, né? E o que a gente pode ter de esclarecimentos ou algumas dúvidas aí. E só confirmando, então, alguma dúvida a gente deixa para o final, né? Eu posso expor minha aula ao final. Isso. Pode ficar à vontade. Quem tiver dúvidas pode encaminhar aqui no chat. E no final a gente vai fazendo essa intermediação. Beleza. Então, vamos lá. Quero saber se já está aparecendo para todos a minha exposição. Perfeito, doutor. Está aparecendo sim. Sim, né? Tudo bem. Bom, então nós vamos ter um prazo aí para que eu possa esclarecer um pouco e pensar a respeito, né, até de uma forma mais básica no primeiro momento, da posição e do papel do cirurgião dentista a respeito da osteonecrose com os bisfosfonatos. Considero eu um tema bastante atual, que nós estamos tendo muito caso. Nós vamos ver aqui na literatura
Nós temos casos relatados a partir do ano de 2003, então é tudo muito recente. Ainda não tem um consenso total sobre muitos esclarecimentos ou sobre as formas de tratamento ou de interrupção do medicamento. E a verdade é que nós, cirurgiões dentistas, nos dias atuais, estamos colhendo as complicações do uso dos bisfosfonatos. E, infelizmente, a gente pode dizer que existe, inclusive, o uso indiscriminado em algumas áreas dos bisfosfonatos, sem sequer que o paciente saiba do seu potencial de complicação relacionado ao atendimento odontológico e ao tratamento odontológico. E a gente vê a população envelhecer, a gente vê a população reabilitar, realizar os tratamentos da implantodontia, os tratamentos cirúrgicos diversos, e aí nós temos uma gama de pacientes que fazem uso das medicações e ou não sabem nos orientar corretamente durante a anamnese sobre o uso dessas medicações, ou não foram orientados sobre o que fazer em relação à odontologia com o uso desses medicamentos. Então é por aí que a gente pode começar e tentar falar a respeito. Bom, primeiramente, né, o que são os bisfosfonatos e o que essa droga pode ter como definições para os tratamentos clínicos dos pacientes. Primeiro, eles são definidos como drogas potentes inibidoras de osteoclastos. Ele vai ser um medicamento usado para que se evite a reabsorção óssea, né? Em linhas gerais, ele vai inibir essa digestão óssea pelos osteoclastos. Eles foram, em primeiro momento, utilizados em doenças que afetam o metabolismo ósseo, como as osteoporoses, como também a doença de Paget e algumas outras alterações ósseas, justamente por atuar nessa questão dos osteoclastos. Uma outra situação em relação aos bisfosfonatos é que ele é muito utilizado nas áreas da oncologia, especialmente para pacientes com acometimentos ósseos, primários ou secundários, por exemplo, os mielomas ou as metástases ósseas dos câncer de mama, de próstata, e que os pacientes podem ter fraturas recorrentes e comorbidades ósseas, né? E nesse caso, com esse objetivo, nós, ou os pesquisadores da época, né, começaram a descobrir que os bisfosfonatos poderiam conter essa perda óssea e aumentar consideravelmente essa densidade dos ossos, diminuindo, por exemplo, o risco de fraturas patológicas, que era uma situação comum quando o paciente apresentava essas perdas ósseas progressivas. Ok? E aí, então, temos alguns gráficos que mostram para nós essa adequação do nosso organismo em relação ao metabolismo ósseo, referente à formação e reabsorção. Isso acontece continuamente dentro do nosso metabolismo, dentro das nossas situações fisiológicas, e, na verdade, quando se tem o uso dos bisfosfonatos, ele impede essa ação osteoclástica. Ele impede que a gente tenha esse turnover ósseo, essa ação em que poderia ter um enfraquecimento, uma perda da densidade óssea. Esse foi o primeiro princípio, a primeira situação pensada a respeito dos bisfosfonatos. Aqui uma tabela onde a gente pode observar os bisfosfonatos utilizados no nosso mercado, disponíveis, especialmente aqui no Brasil, tanto para induções endovenosas, como também medicações para uso oral, para as mais diversas indicações, as suas doses diárias, ou semanais, ou mensais, os nomes comerciais destas medicações que podem estar apresentadas aqui para nós,
E aqui a gente relaciona também as suas potências, inclusive relacionada com essa ação óssea e relacionada também com o nosso tema da osteonecrose associada aos bisfosfonatos. Nós vamos ver também que se essa medicação ela é endovenosa, ela tem uma potencial ou uma possibilidade de aumentar esses riscos da osteoradionecrose. Volto a falar com vocês a respeito da orientação do paciente, porque às vezes o paciente chega para nós durante a anamnese e no seu nível de informação para os profissionais, e eles não sabem nem dizer o medicamento que eles tomam. Às vezes o paciente relata para nós que toma uma vitamina para o osso, ou que toma um remédio de 6 em 6 meses, ou todo mês para dar uma fortalecida no osso. E às vezes isso pode passar despercebido, ou até o paciente não sabe nos informar que estamos de frente a um bisfosfonato. Então essa é um alerta inicial aí a respeito das medicações. Aqui um outro quadro que mostra para nós também as gerações dos medicamentos, do etidronato, do pamidronato, zolendronato, ibandronato, e todos os seus nomes comerciais são os medicamentos mais comuns disponíveis aí no mercado atualmente. Aqui a geração deles e se a via de administração normalmente utilizada é oral, intravenosa, ou como que ele é feito e preconizado pelo prescritor da medicação. É importante a gente entender que nós vamos acolher essa informação do paciente na anamnese e se a gente puder ter a oportunidade de ter atuação odontológica antes disso, melhor ainda. É nesse ponto que nós chegaremos aí com essa exposição do assunto. Então, nós temos esse artigo aqui, de 2019, ele até coloca para nós a respeito dos primeiros relatos, né, do Marx. Marx é um autor que mais publica sobre osteonecrose de bisfosfonatos. Os primeiros casos reportados foram em 2003, né? E ele também relata aqui nesse artigo sobre o uso de um medicamento chamado Prolia, que é o denosumab, e nesse caso a partir de 2010. Então nós podemos entender que nós estamos numa situação muito recente no contexto. E essas duas medicações, com o objetivo de fazer esse fortalecimento ósseo, essa melhoria na densidade óssea, está trazendo para nós essas complicações relacionadas ao tratamento odontológico. Não que a gente diga que a medicação só tem problema, né? A gente pode ver aqui que a gente pode diminuir o risco de complicações esqueléticas, ou de perda óssea, ou de alterações relacionadas ao tratamento oncológico, porém, nós precisamos entender sobre essas complicações, sobre tudo isso acerca do tratamento odontológico que envolve esses pacientes. Coloco aqui para vocês as apresentações comerciais destas medicações, né, como que elas se apresentam no mercado, tanto em forma endovenosa, como também em formas de comprimidos, e então, esses são os medicamentos mais utilizados aí no dia a dia. Chamo atenção para vocês do Prolia, do denosumab, que ele não é basicamente um bisfosfonato, mas sim um inibidor monoclonal, mas que a gente consegue entender nos dias atuais que as suas complicações e as osteonecroses também poderão estar associadas a esse medicamento. Tudo certo? Bom, a osteonecrose, então, associada aos medicamentos, tendo em vista que nós entendemos como que é o funcionamento dele, ela será secundária aos mecanismos de ação dos bisfosfonatos. E, na verdade, nós vamos ter uma atividade anti-osteoclástica e também uma atividade anti-angiogênica, que
diminui consideravelmente as questões vasculares daquele osso envolvido, e com isso, consequentemente, nós teremos alterações no metabolismo ósseo, inibição da reabsorção e diminuição do turnover ósseo. O que em situações odontológicas, se a gente tiver um trauma, uma baixa vascularização ou qualquer situação que a gente precise de um processo cicatricial. Doutor Eduardo, só um momentinho que você foi silenciado. Vou te pedir para colocar seu microfone no áudio. Doutor Eduardo? Oi? Prontinho, voltou. Certo? Pessoal, vou pedir para todo mundo ficar de olho aí, né? Não silenciar o professor, tá bom? Pode continuar, doutor. Obrigada. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui, então, para o meu slide. Só um minuto. Nesse slide eu já estava silenciado ou foi só nesse momento, né? Foi só nesse momento que eu te falei. Tudo bem. Então, consequentemente, se eu tenho uma situação... Só um minuto, por favor. Se eu tenho uma situação que eu preciso de um reparo ou que eu precise de um processo cicatricial, tendo em vista que eu tenho dificuldades nesse metabolismo ósseo, eu posso desenvolver, nesse caso, uma osteonecrose, um processo inflamatório e infeccioso dessas regiões ósseas em que o metabolismo, a reparação e a cicatrização não estão adequadas para o momento. Então, vejam bem, essa é a patogênese da osteonecrose, né? Que eu posso ter, em primeiro momento, o uso do bisfosfonato e uma mucosa danificada que pode ter sido pela injúria, pelo trauma, por uma cirurgia, por uma extração, aliado a um processo infeccioso e a uma formação de biofilme e que traz para nós o osso danificado. Mas a gente tem visto também que não só dessa injúria, desse trauma, dessa lesão, é que pode permitir a presença da osteonecrose. Existem situações, inclusive, que espontaneamente podem desenvolver esse processo infeccioso, inflamatório, trazendo esses danos ósseos. Principalmente porque a medicação por si só traz para nós esses outros eventos de toxicidade, de alterações vasculares, alterações imunológicas, podendo alterar a qualidade da nossa mucosa e trazer todo esse processo de infecção, inflamação e de osso danificado. Então, é muito importante, nesse contexto, a gente pensar na odontologia, sendo que a gente tem focos infecciosos, procedimentos odontológicos e até mesmo por estar presente em áreas de mandíbula e maxila que podem ter essa vascularização afetada e por isso desenvolver alguma complicação como a osteonecrose. Em relação à aparência clínica, ela vai se apresentar como uma área de osso exposto ou de drenagem espontânea, com dor aguda, né? E os pacientes têm um aspecto que a gente pode ver também na osteoradionecrose, causada pela radioterapia, ou ainda nas osteomielites, né? Geralmente por um processo agudo de dor, de edema, de drenagem purulenta, de exposição óssea necrótica, e que aí, nesse momento, o paciente chega para nós com esses quadros, né? Igual uma situação como essa, uma região posterior de mandíbula, com uma área óssea exposta. Uma situação como essa, de uma área
direita da mandíbula também com o osso necrótico exposto, sem a devida cicatrização e reparo tecidual, conforme falado anteriormente. Uma área também com as mesmas características. Por que nós estamos vendo mais as regiões mandibulares? Geralmente a mandíbula mais afetada, assim como na osteomielite, assim como na osteoradionecrose, justamente. Doutor Eduardo, desculpa, mas de novo te silenciaram. Pessoal, por favor, vou pedir para vocês terem atenção nisso. Voltei. Prontinho. Desculpa, doutor. Pessoal, por favor, mais uma vez, atenção. A turma está me boicotando aí, Flávia. Vamos tudo, vou colocar de novo a apresentação. Tudo bem? Todos me ouvem? Certinho. E então, diante desses quadros clínicos, né, conforme eu falei para vocês, muitas vezes apresentados em mandíbula pela baixa vascularização, às vezes uma situação como essa, de uma ampla região mandibular exposta, né, ou de áreas com perdas consideráveis de tecido, as complicações são muito grandes e a resolução desses casos é muito complexa. Porque imagine que eu estou com uma área que a recuperação e a reparação óssea e cicatricial está prejudicada, e ainda assim eu vou ter que submeter esse paciente a alguns procedimentos para tentar fazer com que esse osso não fique exposto ou não fique envolvido por esse processo. Então é um grande desafio que nós temos hoje em dia em relação à osteonecrose. Coloco essa outra foto aqui para vocês, de uma paciente, até numa situação mais antiga do meu serviço, depois eu vou falar do serviço para vocês, mas essa paciente foi do ano de 2009, e era uma paciente de um câncer de mama em uso de bisfosfonato. E essa paciente tinha uma mandíbula totalmente edêntula, sem uso de prótese, ela não teve fator local de trauma, de infecções que pudessem justificar, e foi desenvolvido uma osteonecrose de forma espontânea, com uma drenagem, com uma fístula extraoral, submentual, nessa paciente. Felizmente foi tratado de forma medicamentosa, não precisou de uma abordagem cirúrgica, conseguiu se resolver bem, mas para chamar a atenção de situações em que isso pode ocorrer de forma espontânea. Coloco aqui para vocês também uma tabela de alguns autores e uma revisão feita pelo Leandro Napier Souza e sua equipe, um artigo bastante válido e interessante, e ele traz, inclusive, alguns autores internacionais e todos os medicamentos utilizados, por quanto tempo de uso esse medicamento foi utilizado, e, inclusive, como foram desenvolvidas essas osteonecroses por bisfosfonatos. Notem que, dessa forma, nós também temos pacientes que desenvolvem a osteonecrose de forma espontânea, mesmo que não tenha tido um trauma cirúrgico, mesmo que não tenha tido algumas exodontias ou qualquer procedimento. Então, isso também serve para nos chamar a atenção, que não só a execução do procedimento odontológico traz para nós essas complicações. Esse artigo aqui, também mais recente, de 2017, que já fala mais sobre o Prolia, né, o denosumab, ele também traz algumas situações de osteonecrose espontânea, mesmo sem o procedimento odontológico.
É claro que essa medicação é uma medicação mais nova, que também tem grandes benefícios para o paciente oncológico. O risco da osteonecrose também vai aumentar com o tempo de uso, com a dosagem indicada dessa medicação, mas também é relatado na literatura que mesmo que o paciente não tenha exposição óssea ou não tenha intervenção odontológica, ele pode desenvolver a osteonecrose. E um questionamento que esse artigo faz é sobre as indicações do tratamento dessa medicação. Assim como é o questionamento que a gente faz sobre o uso de todos os bisfosfonatos. No Brasil, especialmente, a gente tem visto, depois cada um vai poder falar um pouco sobre a realidade de cada um, da vivência de cada um aí nos serviços, como os pacientes têm chegado para nós com osteoporoses e osteopenias e em uso de bisfosfonato em caráter exagerado, vamos dizer assim, né? Será que nós tivemos a real indicação desse medicamento? Nós também não podemos falar que o medicamento é de todo ruim ou que não vai nos ajudar ou não vai ajudar o paciente na sua qualidade de vida. Porém, será que ele não está sobreindicado em alguns momentos? Porque a gente vê tantas complicações, né? Ou tantas situações relacionadas à osteonecrose, que até os artigos também internacionais questionam sobre a indicação do tratamento dessas medicações. E uma coisa importante a ser falada, a gente vê muito sobre as indicações para o paciente oncológico, claro, também sobre as osteoporoses, mas a gente vê muito no Brasil os pacientes com as osteoporoses em uso constante dos bisfosfonatos. Então, quais são os fatores de risco, né? Nós podemos colocar que o paciente com trauma cirúrgico ele vai ter um risco maior. Os não oncológicos, né? Mesmo sendo não oncológico, o fator de risco é grande, é 7 vezes maior quando você tem o trauma. E os oncológicos, por sua vez, até por muitas vezes utilizar medicamentos que interferem na vascularização, medicamentos antiangiogênicos, eles vão triplicar praticamente esse risco em relação ao desenvolvimento da osteonecrose. A higienização oral, ou também, se a gente pode considerar aqui, os focos infecciosos, ou qualquer tipo de adequação bucal do paciente, né? Se ela não estiver adequada, nós vamos aumentar esse risco do paciente em relação ao desenvolvimento da osteonecrose. E os traumas, que consequentemente vão levar a uma alteração do epitélio, a uma exposição, em algumas vezes, da mucosa, ulcerações da mucosa, também pode favorecer a essa falta de reparo, a essa falta de cicatrização óssea ou gengival na área em que o paciente está com o desenvolvimento da osteonecrose. Isso tudo pode prejudicar e ser um fator de risco importante. Bom, então, o conselho ou os protocolos, né, que nós temos é de que o paciente faça uma avaliação odontológica, de preferência antes ou, se não for possível, assim que iniciar o tratamento. Esse paciente tem que ter remoção de focos de infecção, fatores traumáticos, um rígido controle da higiene oral e esclarecimento ao paciente em relação aos fatores de risco. É muito importante, por exemplo, que o paciente, dentro de um serviço, talvez um serviço de oncologia, ou um serviço em que o paciente vai começar o tratamento com os bisfosfonatos, que ele tenha uma consulta com o cirurgião dentista, que tudo isso seja orientado. E até mesmo, se o paciente vai voltar para o seu município depois, vai seguir sua vida, quais são esses fatores de risco, o que ele pode, o que ele não pode fazer em relação ao tratamento odontológico, o que ele deve ser orientado e como que ele será avaliado em relação a essa condição bucal. Esse é um protocolo preventivo.
né? Os serviços têm que ter o dentista dentro da equipe, ou pelo menos encaminhar o paciente para que seja avaliado pelo cirurgião dentista, de preferência antes do início do tratamento. Existem alguns artigos na literatura e alguns relatos sobre a possibilidade de suspensão da medicação antes de alguma eventual necessidade cirúrgica do paciente e que ele volte com essa medicação após a cicatrização. Isso ainda não é consenso na literatura, um pouco controverso. Alguns autores colocam essa suspensão de 3 meses antes e voltar depois da cicatrização, mas ainda não tem um protocolo assim totalmente aceito pela literatura. Os tratamentos, nós vamos ver que tem algum embasamento já sobre como tratar. Nós podemos ter, por exemplo, pacientes que têm situações assintomáticas e que a gente pode fazer uso da irrigação de clorexidina, uso de antibióticos e um controle clínico e radiográfico do nosso paciente. E ao contrário, se eu tenho paciente com sintomas, paciente com quadro agudo, eu posso ser obrigado a fazer uma remoção desse osso necrótico, aliado à irrigação da clorexidina e a uma antibiótico terapia. Esses são alguns tratamentos. Podemos pensar em métodos alternativos que hoje existem, como a oxigenação hiperbárica, que traz maior oxigenação dos tecidos, nem sempre acessível para todos, mas, como eu disse, é um método alternativo, é uma possibilidade. Podemos ter também o tratamento com laser terapia e com PDT, dentro dos mesmos princípios bactericidas, princípios de controle bacteriano que existe na periodontia. Também pode ser usado para exposições ósseas ou necroses ósseas, inclusive essas associadas aos medicamentos. Aqui um artigo recente que mostra essa terapia alternativa como sendo promissora, não invasiva. Todo mundo que trabalha com laser sabe como é fácil a aplicação e como hoje em dia nós temos resultados positivos, né? E também sobre a questão do controle microbiano que pode existir no uso do PDT. Então, também é uma alternativa válida. Podemos pensar também no PRF, no plasma rico em fibrina, que eu até vou mostrar um caso para vocês, e que pode ser um método alternativo, complementar, relacionado ao tratamento da osteonecrose por bisfosfonatos. Tá? Existe também na literatura o exame de CTX, que às vezes nós temos um paciente que faz uso do bisfosfonato, pode ser por via oral ou via endovenosa, e nós vamos ficar nessa possibilidade de ter que classificar o risco desse paciente em relação a desenvolvimento ou não de osteonecrose. Então, o CTX, ele foi estudado na época a respeito desse alto ou baixo risco de desenvolvimento da osteonecrose. Hoje em dia, muitos autores não o consideram mais ou não deixam esse exame como sendo preponderante na questão da classificação, mas é bom a gente citar, né, que pacientes que têm uma situação de CTX abaixo de 150, nós temos um alto risco de desenvolvimento da osteonecrose. Se o paciente estiver acima dos 150, o nosso risco é menor. Não vamos ficar zerados em relação ao risco, mas o nosso risco será menor de desenvolvimento da osteonecrose. Tá? Mas volto a afirmar com vocês que na época que surgiram os primeiros casos, ou quando Marx descreveu tudo isso, esse exame era mais reconhecido e hoje em dia muitos autores têm deixado de lado basear nesse exame pensando num procedimento cirúrgico para os pacientes. Ok? E diante de todas essas situações, né, diante de um quadro recente de todo o desenvolvimento da osteonecrose de bisfosfonatos, a OMS desenvolveu algumas classificações do estágio da doença e alguns protocolos relacionados ao atendimento odontológico e a
todas as recomendações dos pacientes. Então, eu quero salientar aqui para vocês, né, que a OMS recomenda a avaliação e a prevenção odontológica como um dos principais fatores de se evitar o desenvolvimento da osteonecrose. E aí, ela coloca para nós os estágios, as apresentações clínicas e qual é a conduta. Por exemplo, se o paciente não tem exposição óssea, mas faz uso, nós vamos orientá-lo para que ele fique ciente e fique com um controle adequado do seu tratamento odontológico. Se o paciente tem uma exposição óssea assintomática, ele pode usar, conforme eu tinha falado para vocês no outro slide, os bochechos com soluções antimicrobianas e também um acompanhamento criterioso da região. Se eu tenho situações em que o paciente tem processo inflamatório, infeccioso, nós podemos pensar nos bochechos aliados à antibiótico terapia, ao debridamento ósseo e a um acompanhamento criterioso. E se eu tenho um estágio 3, onde o paciente tem um quadro mais agudo, com dor, inflamação, infecção, osteólise tendendo até a borda inferior da mandíbula, ou até mesmo em situações de fraturas patológicas, eu tenho que pensar em procedimentos cirúrgicos aliado a todas essas outras condutas que nós falamos anteriormente. E aí é que entram os maiores complicadores de toda essa situação. Por quê? Se eu tenho uma área com baixa vascularização, uma área com osso necrótico, e que não responde tão bem ao reparo e à cicatrização, e eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, nem sempre eu vou conseguir ter um sucesso, né? E a gente colhe taxas de insucesso relacionadas a todas essas osteonecroses de hoje em dia. Tanto a osteoradionecrose, quando a gente pensa na radioterapia, como também a osteonecrose associada aos bisfosfonatos. E aí nós estamos de frente de um grande complicador, de pacientes que pioram muito em qualidade de vida, que talvez precisem fazer inúmeros procedimentos cirúrgicos para que consiga chegar a um resultado satisfatório, se é que ele virá, né? Então essa que é a nossa preocupação grande em relação à osteonecrose. Em linhas gerais, num primeiro momento, o que é salientado e o que é exposto é da gente trabalhar com a prevenção. Trabalhar com a adequação bucal, saúde bucal do paciente antes que isso tudo ocorra. Aqui é colocado da mesma forma, né? A gente falando sobre os manejos, a utilização de analgésico, antibiótico, quais são os estágios e quais são os tratamentos propostos para cada um dos níveis de desenvolvimento da osteonecrose dos bisfosfonatos. E aí, então, eu coloco para vocês um caso clínico, um caso daqui de Varginha, que foi feito, está sob acompanhamento ainda, foi feito agora recentemente, nos últimos anos, a gente vem acompanhando o caso. Esse caso foi feito em 2018, acompanhado em 2019, acompanhado em 2020, e eu vou contar a história dessa paciente para vocês. Uma paciente CMBJ, do gênero feminino, 73 anos de idade, leucoderma, procedente da cidade de Varginha, com história de uso de alendronato por 10 anos, com situação de osteopenia. Em relação a doenças de base, a paciente era hipertensa. O relato, e a paciente chegou para mim em uma situação já de atendimento em andamento, e ela começou a ter algumas fístulas extraorais na região de mandíbula, na região submentoniana. E então, ela passou com o cirurgião dentista, procurou o cirurgião dentista e observou em radiografias periapicais que essa paciente tinha grandes tratamentos endodônticos, né, uma ampla resolução aí de tratamentos endodônticos na região anterior de mandíbula, algumas áreas ósseas posteriores, edêntulas,
já com alguns sinais até de alguma rarefação. E o que foi feito nesse primeiro momento, e a paciente apresentava essa fístula submentoniana, foi feito o retratamento endodôntico de todos esses dentes. Aí, nesse momento, a paciente teve uma paralisação dessa drenagem extraoral, porém, nessas regiões posteriores, a paciente ainda continuou com drenagem purulenta e presença de exposições. Eu fui contactado, então, nesse momento, fiz esse primeiro atendimento da paciente, onde eu tentei usar a medicação clindamicina aliada aos bochechos de clorexidina, como uma forma conservadora de tratamento. Porém, de forma irregular usado pela paciente, nos próximos 15 dias em que ela foi avaliada, ela não teve nenhum tipo de melhora. Mas ela tinha relatado que não tinha feito um uso constante, que tinha interrompido por conta própria, e eu tentei dar mais uma chance para a paciente de fazer mais um uso por 15 dias da medicação, aliada aos bochechos, para ver se a gente conseguiria algum tipo de melhora. Enquanto isso, foi feita tomografias computadorizadas para que a gente pudesse observar melhor as regiões, e a gente conseguiu observar na tomografia que a gente tinha algumas áreas de defeitos ósseos e também até mesmo alguns desprendimentos de corticais com traves ósseas na região de toda a porção anterior da mandíbula e também algumas áreas mais caminhando para a região posterior da mandíbula. Sendo assim, diante desse quadro, pelo primeiro momento por não cooperação do paciente, em segundo momento por utilizar a medicação e não ter conseguido uma melhora adequada, e aí a gente ia ficar estacionado no momento com esse caso, e nós optamos, juntamente com a paciente, de fazer a remoção de todos os dentes, de fazer a remoção desse osso necrótico, um aplanamento e alisamento dessa região óssea, associado ao uso do PRF, para que a gente pudesse ter essa tentativa de melhorias na condição da osteonecrose dessa paciente. E assim foi feita. Notem aqui as áreas de fístula extraoral que o paciente desenvolveu no primeiro momento, e a gente fez o procedimento sob anestesia geral, em ambiente de centro cirúrgico, hospitalar, e foi quando a gente já estava aqui preparado para realizar o procedimento. Aqui uma foto intraoral, uma foto de abertura de boca e uma foto intraoral das áreas da paciente com esses dentes. Infelizmente eu não tive fotografias adequadas dessa região posterior para mostrar a drenagem para vocês. E começamos então toda a exposição da região mandibular, aplanamento, desgaste de osso necrótico e estimulação da formação de sangramento e da própria vitalidade e vascularização da região. Notem que a gente tinha umas áreas com bastantes defeitos, né, provenientes desse osso necrótico que se apresentou na região. Aqui a gente consegue observar, né, com um pouco mais de detalhes, todo esse aplanamento, esse desgaste ósseo que foi realizado, já com a extração de todos os dentes aí realizada. Notem que foram feitas algumas perfurações, né, com o intuito da gente melhorar a vascularização, tentar ter algumas áreas de suprimento sanguíneo melhorado para poder proporcionar uma maior possibilidade de cicatrização. Aliado a isso, né, foi usado o plasma rico em fibrina, PRF, que para nós é um aliado. Alguém pode me falar sobre as experiências, e o PRF ele tem fatores de crescimento viáveis,
ajuda muito em processos cicatriciais. Eu tenho usado ele com uma certa frequência, inclusive em casos de osteoradionecrose, em osteonecrose de bisfosfonatos, e até então ele tem nos ajudado nesse sentido, né? Considerando que ele também vai ser um aliado, um processo complementar na cicatrização, na reparação óssea da região, na reparação de recobrimento de tecido mole, para que a gente não tenha mais esse osso exposto na área. Então, aqui o PRF foi colocado sobre aquelas lojas, sobre aqueles defeitos, e então a área foi suturada, procurando fazer um fechamento primário adequado, para que a gente não possa ter isquemia, não possa ter deiscência, para melhorar toda essa situação. O paciente veio acompanhando no pós-operatório, como eu disse para vocês. Ainda assim, no primeiro momento, eu não gostei do que eu vi, né? Esse primeiro momento aqui, eu ainda não estava acreditando numa boa reparação dessa região. Ela voltou com 4 meses após o procedimento, com uma área parecendo que a gente ia ter uma fístula aqui, nesta região. Inclusive, quando a gente fazia a manipulação da área, já tinha um pouco de secreção mesmo, bem discreta, mas provavelmente já era o início desse processo, desse desenvolvimento fistuloso novamente. E aí, mais uma vez, eu entrei com a paciente com clindamicina por 15 dias, para que ela pudesse tentar restabelecer, aliado também a novamente um bochecho com clorexidina. Então, notem, mesmo mesmo na situação pós-operatória, 4 meses depois, eu ainda fiquei receoso com essa região de um novo desenvolvimento aí, de uma fístula, de uma exposição óssea, de uma falta de consolidação. Mas, felizmente, nessa mesma região, a gente conseguiu controlar bem somente com os medicamentos, e a paciente seguiu em acompanhamento, aqui com aproximadamente 8 meses após, e aí a gente observou que não temos mais aquela área fistulosa, a aparência do meu rebordo está melhorado, e a gente continuou seguindo clínica e radiograficamente acompanhamento dessa paciente. Aqui já foi agora no mês de fevereiro de 2020, onde eu consegui avaliar essa paciente, e eu vejo um rebordo de bom aspecto, sem ter aquela presença de uma possível fístula ou sem qualquer outra área de exposição óssea. Aqui uma foto de frente, para a gente olhar novamente esse rebordo. E uma radiografia que foi feita também agora no mês de fevereiro, mostrando que o meu osso está com uma qualidade melhorada, sem algum aspecto de sequestro ósseo ou de processos de desvitalização ou de qualquer outras alterações. Essa foi a última radiografia e o último momento que eu a vi, em fevereiro de 2020, eu ainda não a vi novamente, agora com pandemia e tudo mais, né? Mas a paciente se encontra sem queixas, está tudo bem, e a gente vai manter uns outros retornos e um acompanhamento a longo prazo. Então, é uma situação até que faz a gente questionar sobre o título dessa aula, né, e tudo que foi exposto. Então, qual que é o papel do cirurgião dentista nesse cenário? O que nós temos que pensar em promover para o nosso paciente? Já que o primeiro ponto nós temos que dar para o nosso paciente é qualidade de vida. Que ele não tenha complicações de tratamentos relacionados com a odontologia, né? Então, até nesse mesmo manual da OMS, ele coloca para nós que os pacientes, mesmo assintomáticos e que recebem os bisfosfonatos endovenosos, nós vamos evitar os procedimentos invasivos. E ainda assim, nós podemos pensar que alguns dentes que precisam de extração podem ter a alternativa de ser sepultados após uma remoção da coroa e um tratamento endodôntico. Implantodontia deve ser evitada em pacientes utilizando os bisfosfonatos endovenosos.
Infelizmente, é uma situação que a gente vê muito por aí. Os profissionais realizando implantodontia e, às vezes, não teve a ciência ou não teve o conhecimento do uso dos bisfosfonatos por seu paciente. Outra situação é que o paciente pode receber esses bisfosfonatos de forma oral, em que o risco é um pouco menor, né? Então, esse risco é menor quando comparado aos endovenosos. Ainda assim, nós temos que ficar atentos se o paciente tem mais de 3 anos de exposição ao bisfosfonato, que era o caso da minha paciente que usou a medicação por 10 anos, nós vamos ter um risco aumentado. E as cirurgias, elas poderão ser realizadas, né, mesmo que com risco mais baixo, mas o paciente tem que ser orientado em relação ao desenvolvimento da osteonecrose, tá? E aí, se o paciente tem a osteonecrose causada pelos bisfosfonatos, nós temos que seguir naquela recomendação que a gente já falou na nossa tabela da OMS. Eliminar a dor, controlar a infecção, pensar em debridamento cirúrgico, em fechamento primário, em antibiótico terapia, em soluções antissépticas, para que eu possa promover uma possibilidade de cicatrização ou uma recuperação melhor desse paciente. E a outra recomendação importante, talvez essa mais importante de todas, é dos pacientes que irão começar o tratamento com bisfosfonato. Felizmente, hoje em dia, aqui na minha região, eu tenho uma realidade boa em relação ao hospital oncológico em que eu trabalho, que já se existe essa ciência em relação aos bisfosfonatos, e a hematologista, todo paciente que ela vai iniciar o bisfosfonato, ela pede antecipadamente a consulta da odontologia. E aí fica mais fácil da gente pensar em prevenções. Fica mais fácil da gente conseguir controlar o paciente. E isso deve ser considerado. Ó. Se o paciente apresenta boa condição oral, ele pode iniciar o tratamento. Agora, eu vou fazer uma decisão conjunta se eu posso adiar esse início até o momento que eu consiga reabilitar o paciente, eliminar focos infecciosos, fazer qualquer procedimento ósseo ou cirúrgico ou que envolva procedimentos cicatriciais antes de iniciar o tratamento com os bisfosfonatos. E a mucosa, ela deve estar cicatrizada preferencialmente de 14 a 21 dias antes do início do procedimento. E além disso, os procedimentos básicos, profiláticos, preventivos, restauradores, controles de cárie, eles devem ser avaliados, realizados e vistoriados em todos os momentos. Né? Os pacientes que usam prótese total ou prótese parcial, eles também devem ser avaliados quanto à presença de trauma ou de eventuais possibilidades de trauma, e aí devem ser ajustados nesse sentido, para que a gente possa remover essas áreas de trauma antes que ele inicie qualquer tratamento com bisfosfonato. Parece simples, né, gente? Mas o que a gente vê no dia a dia é que, inclusive, o prescritor da medicação, muitas vezes ele não tem essa orientação ao paciente. Ele não leva o paciente para um atendimento odontológico prévio, ou o paciente não é orientado quanto a essas questões odontológicas. E é esse o ponto importante aí da nossa situação. Então, respondendo às nossas perguntas do início da aula, qual que é o papel da odontologia nesse cenário? Qual é a nossa função enquanto cirurgião dentista na prevenção da osteonecrose de bisfosfonatos? Primeiro, pensar e valorizar todos os processos preventivos. Estabelecer rotina odontológica de atendimento, de adequação bucal, de eliminação de focos de infecções. Segundo,
Presença do cirurgião dentista nas equipes. Hoje em dia a gente pensa muito na multidisciplinariedade. É isso? E se a gente tem o cirurgião dentista inserido no ambiente hospitalar, ou nos serviços oncológicos, ou nos serviços de hematologia, ou que seja o paciente que faz uso pela osteoporose, que é indicado pelo médico a passar no dentista antes, a presença do cirurgião dentista é importante para que a gente possa estabelecer essas prevenções e aliviar os focos bucais, eliminar qualquer fator antes do paciente ter início de qualquer tratamento com os bisfosfonatos. Então, nós precisamos de uma boa conexão com a área médica e também da conscientização de todos os profissionais e dos pacientes quanto ao risco das medicações. Porque o paciente também não tem esse conhecimento, obviamente, né? E o relato que a gente tem hoje em dia é do paciente chegar para nós e falar: eu tomo um cálcio, eu tomo uma vitamina para o osso, eu tomo um remédio, mas é só de 6 em 6 meses e que me ajuda a fortalecer o osso. E às vezes nós estamos diante do paciente que faz uso do bisfosfonato e não está ciente dos riscos da medicação. Quando isso não é omitido pelo paciente, né? E aí nós vamos colher com essas complicações de difícil tratamento e de difícil resolução. Certo? O nosso tempo é curto, né? A gente tenta fazer de uma forma breve. Eu acho que tem muito assunto para a gente poder discutir nesse sentido. Nós vamos colher ainda muitos casos de osteonecrose por bisfosfonatos, assim como a gente tem as osteoradionecroses hoje em dia, e todo cirurgião dentista tem que ficar familiarizado, conscientizado e indicar para os pacientes as melhores escolhas, os processos preventivos e tudo que pode melhorar na sua qualidade de vida. Coloco aqui nessa foto para vocês os 3 serviços aí onde eu estou inserido, né, que sem eles nada desse caso que eu mostrei para vocês poderia ser executado. Todas as equipes, né, desse serviço também, não dá para a gente falar de todas as pessoas, mas em nome do Hospital Bom Pastor, da Unifenas Campus Varginha e do Centro de Especialidades Odontológicas de Varginha, de todas as equipes profissionais envolvidas nesses serviços, é que a gente consegue realizar um tratamento como esse que foi feito, né? O paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar. O primeiro momento dele foi no Centro de Especialidades Odontológicas, onde ela chegou para mim, para avaliação, e inclusive esse caso está sendo desenvolvido agora por 3 alunos da graduação para que ele possa ser publicado, né? Então, nessas 3 esferas, a gente consegue unir as forças, vamos dizer assim. Um abraço a todos das equipes aí que estejam presentes aqui, me apoiando nessa exposição. E aí eu saliento meu muito obrigado a todas essas equipes, a esses serviços que faz a gente proporcionar um atendimento como esse. Eu me coloco à disposição de todos, tem aí meu e-mail, meu telefone, espero que tenha sido valioso, proveitoso, de entendimento, me coloco aí para as dúvidas, e a gente pode conversar um pouco agora, falar mais alguma coisa a respeito do que vocês quiserem discutir. Muito obrigada, professor. Acho que você pode fechar aí a sua apresentação, até para você dar uma olhadinha no chat, uma chuva de elogios, todo mundo agradecendo. E também a gente está com um recorde de perguntas aqui, viu? Pois é, eu fui organizando aqui, mas aí é bom que você até me ajuda aqui a olhar. Gente, obrigada pela participação. Aí, todo mundo dando seus obrigados. Eu vou olhar por aí. Legal, pessoal. Bom, então vamos às perguntas. A primeira pergunta foi do Dr. Bruno, mas eu acho que ele já saiu da sala. Deixa eu ver se ele saiu da sala. Dr. Bruno Vieira.
Não, tá aqui. O doutor Bruno tá aqui. Bom, o doutor Bruno, ele perguntou aqui, fez alguns questionamentos sobre a utilização, né, da ozonioterapia, água ozonizada, para o tratamento aí da osteonecrose, né? Ele falou que ele utiliza PRF ativado com ozônio. Queria saber sua opinião aí sobre esse assunto. Resumindo aí as perguntas, viu, doutor Bruno? Sim. Obrigado a todos aí, a presença de todos, né? Estou vendo 140 pessoas aqui. Depois eu vou olhar cada um com calma. Bruno, eu não tenho experiência no meu dia a dia com a ozonioterapia, não tenho disponível aqui no serviço. Aliás, assim, de pouco tempo para cá que eu pude acompanhar alguns pacientes com oxigenação hiperbárica, por exemplo, mas na ozonioterapia eu não tenho nenhuma experiência a respeito para te dizer. A literatura coloca esses tratamentos como tratamentos alternativos e complementares, né? Nós podemos ter a situação do tratamento cirúrgico, aliado à medicação, aliado ao uso dos bochechos, e como complementar, pensar no PRF, pensar na oxigenação hiperbárica, na ozonioterapia, no PDT, né, como formas da gente ajudar nessa resposta do paciente. Maravilha. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vamos para a próxima, foi da doutora Larissa Doala. Ela pergunta, após quanto tempo de uso, né, dos bisfosfonatos é comum o surgimento da osteonecrose? Então, Larissa Diamantinense, né? Larissa e os demais, o que acontece? O que é colocado na literatura é que a meia-vida dos bisfosfonatos é até de 10 anos. Então, a gente vê alguns artigos, alguns casos aí que são relatados do paciente desenvolver a osteonecrose, mesmo que espontânea, tempos depois da utilização. Por isso que eu falei que tem muita coisa que ainda não é consenso, a gente tem que tomar muito cuidado com todos que usam, e por ter essa meia-vida muito longa, ela pode piorar nessa situação. Hoje em dia mudou em relação ao inibidor monoclonal, como o denosumab, que ele tem uma meia-vida menor, mas o que tem se colhido sobre complicações e sobre osteonecrose é que também pode ocorrer. Então, nós vamos ter o risco da mesma forma. Joia, doutor. Vamos para a próxima, foi da Samira Zar. Ela fala que sabe-se que até 10 anos após o uso dos bisfosfonatos, encontramos traços do medicamento no organismo. Após esses 10 anos, há uma tendência do retorno do turnover e uma volta ao normal, quando então é possível tratamentos invasivos como os implantes? Então, é exatamente nessa mesma situação. 10 anos é meia vida. Você não pode pensar, por exemplo, que depois desse período o paciente poderá fazer o procedimento implantodôntico de uma forma normal sem ter o risco. O risco ainda existe, né? Apesar de ser menor depois desse tempo todo. Tá? Não tem um consenso ainda na literatura sobre fazer ou não a implantodontia nesses pacientes. Não sei com vocês a experiência de outros profissionais que estão com relatos aqui agora, ou que já fazem, ou já se deparam com a osteonecrose, se tem pacientes 10 anos após do uso que fizeram as implantodontias ou que fizeram os tratamentos cirúrgicos necessários. Ainda assim, eu considero um risco. Maravilha. Antes da gente ir para o próximo, só destacar aqui, doutora Isaura Tiso, nossa conselheira, está aí te dando os parabéns, falando da exposição desse assunto, que é super importante. Grande abraço, doutora Isaura. Muito obrigado. Vamos para o próximo. A Timely Cruz,
Ela fala qual é a epidemiologia da OAB e se ela pode dizer que existe uma predileção para o gênero feminino. Uma predileção pelo gênero feminino? Isso. Na verdade, existe uma preponderância, principalmente por conta das doenças ósseas pós-menopausa das mulheres, né? Geralmente os pacientes vão poder usar mais essa medicação, tá? Então, em alguns artigos a gente vê isso mais evidenciado nas mulheres pelo uso maior, sim. E no oncológico, a gente tem que pensar no câncer de mama, que é amplamente utilizado, mas também nos mielomas e no câncer de próstata, ele também tem um protocolo de utilização. Tá joia. Doutora Fernanda Carvalho, ela fala que uma paciente que usa Zometa de 21 em 21 dias precisa muito de raspagem supragengival, se isso é seguro. Nós já vimos alguns artigos sobre a questão periodontal, e aí é uma situação que a gente pode promover menos trauma e adequar a questão de focos de infecção do paciente, né? Ou seja, em linhas gerais, é melhor que o paciente se adeque periodontalmente e não tenha avançar desse processo ou um desenvolvimento mais amplo do processo periodontal, mesmo correndo um risco, né, é um risco menor, mas um risco que existe, do que deixar de realizar esse tratamento periodontal e aí poder desenvolver casos mais graves. Então, a adequação periodontal, ela é bem-vinda, sim, nesses casos. E não é uma agressão traumática tão grande, né, em relação ao tratamento. Acho que tem alguém apresentando. Tem alguém apresentando, é o Evaldo Massotti. Evaldo, vou te pedir para tirar. Obrigada. Você queria concluir, doutor Eduardo? Não, eu disse que nesse caso periodontal, é mais adequado realizar o procedimento periodontal, né, e deixar o paciente adequado periodontalmente, do que permitir um avanço do problema periodontal, que ele vai correr mais riscos de osteonecrose. Maravilha. Doutor Vinícius Felipe até complementou aqui que é um risco controlado e informado para o paciente, né? Isso, exatamente. Sim. Bom, nossa próxima pergunta é da doutora Alice Leite. Ela fala, professor Eduardo, você mencionou que existe uma relação com a dose usada pelo paciente. Qual seria essa relação? Existem dosagens mais seguras? É possível assumir algum nível de risco e optar por realizar um tratamento com implantes dentários a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente? Então, eu não arriscaria, não sei a opinião dela a respeito do paciente em uso do bisfosfonato, com risco presente de realizar os implantes. Naquela tabela que a gente colocou, de acordo com o uso da medicação, tem as dosagens. E é claro que é o que foi falado, quanto maior for a dosagem, se for endovenoso ou se for por via oral, e quanto maior o tempo de uso, maior o risco do desenvolvimento da osteonecrose. Então, o que acontece? Esses pacientes têm que ser avaliados individualmente. Nós temos que pegar o caso, ver a condição sistêmica do paciente, ver, inclusive, se ele usa outros antiangiogênicos associados, especialmente nos tratamentos oncológicos, e se isso potencializou o risco dele de desenvolvimento de osteonecrose, e a dosagem dependente e o tempo dependente. Quanto maior for isso, maior o risco. Agora, o paciente faz uso por via oral, de uma dose pequena, por um pouco tempo. Posso fazer os implantes? Temos que avaliar individualmente o caso e, atualmente, em relação aos implantes, eles não são indicados. A gente vê na literatura casos em que foram feitos implantes e que os pacientes colheram essas complicações tempos depois. Maravilha. Cirlan Fernandes, ela pergunta aqui sobre o acompanhamento com antibiótico depois de ser constatado a OAB, né? Qual é o tempo máximo de utilização de um mesmo antibiótico?
e ela até fala de um protocolo aqui, se é bom ser utilizado, que é amoxicilina mais clavulânico, aciclavulânico. Sim, hoje em dia é preconizado, por exemplo, o uso da clindamicina de 6 em 6 horas, podendo variar de 300 a 600 miligramas, de acordo com o quadro infeccioso, normalmente por 14 dias. Por exemplo, essa paciente que eu relatei para vocês, eu usei a clindamicina por 14 dias, e depois, naquele segundo episódio de uma possível nova fístula, também foi usado novamente a clindamicina. E na literatura isso também é colocado, da gente poder usar amoxicilina com ácido clavulânico por 14 dias, ou a questão do uso da clindamicina, que tem uma penetrabilidade óssea, uma infiltração óssea interessante também em relação às osteonecroses. Maravilha, vou até já pular algumas perguntas aqui para o doutor Roberto, que ele fala ainda de medicamento e fala do alendronato, né, que é um medicamento de escolha para osteoporose, né? E aí eu queria saber aí da sua opinião sobre isso, doutor. Sim, o caso que eu relatei, inclusive, é um caso do paciente que fez uso do alendronato. Até uma situação que eu posso relatar aqui para vocês. Essa paciente que eu fiz o procedimento, ela usou alendronato por 10 anos para osteopenia. E ela desenvolveu de uma forma espontânea, né? Se a gente for ver, claro, ela tinha os tratamentos endodônticos, mas pelo longo tempo de uso e pelo tratamento endodôntico, ela desenvolveu no primeiro momento aquelas fístulas de forma espontânea. É um questionamento até da gente pensar a respeito da real indicação dessas medicações, né? Uma paciente com osteopenia, será que ela não poderia ser tratada de uma outra forma, sem ter uma eventual complicação como essa? Ela veio fazendo densitometrias até ultimamente, porque tinha um ano que ela tinha parado com a medicação, com densitometrias que foram feitas, ela não tem alterações ósseas condizentes assim com o uso da medicação. Então, é aquilo que eu falei também. Será que os casos estão sendo realmente indicados para uso correto da medicação, ou será que nós estamos correndo risco com os nossos pacientes? Né? Então, esse é um questionamento. E aí o alendronato é um desses bisfosfonatos que tem um risco grande de desenvolvimento da osteonecrose. No caso da paciente que você comentou, doutor, o Rubens Vinícius Rocha, ele pergunta aqui se ela não poderá mais usar nenhum tipo de prótese. A princípio, nós deixamos ela sem prótese. Ó, essa última imagem, a última radiografia, é de fevereiro. Até então, eu deixei ela sem prótese. Como a gente colocou lá naquele protocolo, se ela for usar a prótese, nós temos que evitar qualquer tipo de trauma local, para que não tenha uma possibilidade de uma úlcera ou de um desenvolvimento de uma área de necrose novamente. Considero eu que na área da mandíbula, né, uma prótese total inferior, é difícil da gente controlar isso em relação ao trauma. E aí, então, nesse primeiro momento, como eu tenho pouco tempo de acompanhamento, a minha conduta foi de deixá-la sem a prótese até então. Com o tempo, a gente vai avaliando, vai tentar fazer de uma maneira que não tenha um trauma e que ela consiga melhorar na qualidade mastigatória também. Doutora Maessa Macedo, ela pergunta aqui se a osteoradionecrose também pode ocorrer espontaneamente. Sim, nós colocamos aí muitos casos na literatura, inclusive um caso evidenciado por mim e vários outros autores que colocaram casos com desenvolvimento espontâneo. Não teve o trauma, não teve o procedimento cirúrgico e ainda assim desenvolveu a osteonecrose. Eu já observei casos de implantodontia de 5 anos após a implantodontia, o paciente também desenvolver a osteonecrose. Então, são situações de risco ainda que nós temos. Beleza. Vamos agora para a pergunta do Dr. Fernando José. Ele fala, caso o prognóstico de todos os dentes seja duvidoso, podemos realizar o ALL on 4 quantos dias antes?
all on four? Então, aí, o que nós podemos pensar a respeito disso? Por exemplo, o paciente poderia ser reabilitado com a ON4, pensar em remover todos os dentes e fazer os implantes, só que aí a cicatrização óssea desses implantes dele vai 6 meses para frente. Será que ele pode esperar tudo isso para começar um tratamento com bisfosfonato? Aí tem que analisar a situação individualmente, junto com a equipe da oncologia, com quem fizer o tratamento desse paciente, né, para ver se isso é viável. Mas geralmente por esse tempo de espera, de consolidação, talvez ele não vai poder esperar 6, 8 meses para começar o tratamento com bisfosfonato, se torna uma situação inviável. Maravilha, vamos para o próximo. Doutora Maria Tereza Borges, ela pergunta, professor, em caso do paciente ainda estar em uso de medicação, qual é o melhor protocolo para prevenção? O paciente em uso da medicação, ele tem que fazer o controle periodontal, o controle odontológico clínico, para evitar qualquer tipo de foco de infecção, de trauma, de necessidade cirúrgica, igual o protocolo que a gente evidenciou aí na aula. Adequação bucal, saúde bucal, controle periodontal. E evitar qualquer risco ou qualquer potencial risco de trauma, de invasibilidade que possa gerar o desenvolvimento da osteonecrose. Qualquer situação que traz para nós dificuldade cicatricial, o paciente vai correr esse risco. Doutor, vamos agora para a última pergunta, a doutora Maiara Paiva, ela traz um caso dela, né, que ela está com uma paciente que faz uso de bisfosfonato via oral, é uma paciente que faz tratamento contra câncer de mama e precisa de fazer algumas exodontias. Ela não apresenta osteonecrose, é assintomática, e ela quer saber se nesse caso ela solicita suspensão do bisfosfonato por 4 meses antes da exodontia, se solicita algum outro exame, se indica profilaxia antibiótica. Qual a opinião do senhor? Então, nesse caso, a paciente precisa fazer as exodontias, né? Nós não vamos ter muita saída em situações como essa, ela precisa fazer. Nós teremos que alertar o paciente dos riscos, e a família dos riscos, considerando uma paciente oncológica, ter todos os seus exames hematológicos em dia, adequados, para que a gente veja se a condição sistêmica da paciente nos permite isso. Cobertura antibiótica obrigatória, né? Faz a cobertura prévia ao procedimento e mantém esse terapêutica antibiótica pós-operatória. E em relação à suspensão do medicamento e ao exame de CTX, como eu falei para vocês, isso ainda não é consenso. A suspensão tem sido bem indicada, 3 meses antes e retorna após a cicatrização. E aí, nesse caso, vai ter que dosar junto com o médico oncologista da paciente se é viável essa suspensão do medicamento, né? O exame de CTX, ele vai qualificar um pouco, pelo menos para a gente pensar nesse alto ou nesse baixo risco. Uma situação importante é pensar até em fazer as exodontias seriadas, de pouco a pouco, evitando o trauma, fazendo um fechamento cirúrgico primário adequado, esperar a resposta do paciente, né, em cada uma dessas áreas para a gente ver se tem um fechamento adequado, e até porque nesse caso não tem como não fazer, né? Ou teria que ser avaliado, por exemplo, se vale a pena sepultar essas raízes, como foi indicado também pelo protocolo. Maravilha. Doutor Rubens até fala aqui que isso não seria o caso de colocar implantes no osso sadio dessa paciente, né, no dia da cirurgia, prevendo que posteriormente ela precisaria de uma prótese inferior? Na paciente minha lá, que ele está relatando, será? Doutor Rubens, é nessa paciente? Sim, é na sua paciente. Acontece que assim, a gente não tinha uma área sadia tão evidente, né? Tanto que por isso que na área posterior tinha drenagem.
Na área anterior, foi removido todos os dentes que a gente tinha tábuas ósseas de necrose. Então, eu não me senti com segurança de realizar a implantodontia e correr o risco de não ter de novo uma cicatrização da região. Nesse caso, eu preferi manter mesmo, esperar uma cicatrização primária e somente isso. O Dr. Roberto Salles, ele só complementa, acho que ele falou mais cedo, né, falando sobre o tratamento com implantes, quando indicado por via oral, com menos de 3 anos, que existem alguns trabalhos falando sobre perdas tardias de implantes, né? Maravilha. Então, assim, tem menos de 3 anos, o risco é menor. Uhum. A gente vê na literatura casos que, depois de um tempo, o paciente desenvolve essa osteonecrose. Infelizmente. A joia, professor. Muitas perguntas, hoje foi recorde. Me desculpa se alguma passou aqui, pessoal, mas o professor deixou os contatos, precisando, tenho certeza, né, professor, que você pode responder a algum. Claro, estou feliz aí com a presença de todo mundo, com o apoio que vocês me deram aí, né? Espero que tenha sido proveitoso mesmo. Bacana. E já se sinta convidado novamente, viu, doutor, para uma próxima aula. A gente continua aí com o nosso programa de educação permanente, semanal. Em breve teremos novidades aí de uma plataforma nova para a gente conseguir colocar as aulas e atingir muito mais pessoas. E agradeço imensamente a você por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente nessa quarta noite. Tivemos aí, simultaneamente, 140 pessoas, um sucesso mesmo, um show, como disse o Everton, né? E, pessoal, muito obrigada por tudo. Doutor, se você quiser finalizar aí, fique à vontade. Certo. Então, eu fico à disposição de todos, né? Fico à disposição aí de qualquer outro bate-papo que a gente puder ter. Eu acho que tem muitos serviços aí que já têm essa experiência grande em osteonecrose, até os casos de osteoradionecrose também, eu acho que a odontologia tem que entender muito mais e colocar no nosso dia a dia a prioridade do atendimento do paciente oncológico, né? E conforme eu falei no início, parabéns mesmo ao CRO, né? A gente começou a conversar já há algumas semanas, né, Flávia, sobre isso. E eu volto a falar, por exemplo, às vezes uma época a gente tinha cursos só em Belo Horizonte, ninguém que era do interior igual nós estamos aqui conseguia aproveitar, e agora a gente fica numa plataforma que todo mundo pode ter acesso aos cursos, e que o CRO com certeza continue, traga temas, leve isso adiante, que vai ser bom para a odontologia mineira como um todo. Então, só tenho a agradecer vocês. Com certeza, muito obrigada. Pessoal, só lembrando que essa aula foi gravada e a gente vai fazer uma edição e depois ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Obrigado também a todos os amigos aí presentes, professores da Unifenas, meus colegas lá, que a gente faz parte de uma equipe que todos trabalham juntos, né? Todos do Centro de Especialidades Odontológicas, todos do Hospital Bom Pastor, os alunos e todos que foram envolvidos nesses casos que foram relatados, todos os profissionais que a gente troca ideias e figurinhas a respeito da cirurgia, do diagnóstico, da estomatologia, da odontologia, né? Acho que a gente tem que formar uma rede de agregação, apoio e, com prioridade, deixar o paciente em primeiro lugar, sem dúvida. Tá, joia. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. mais.